Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galera, é o seguinte, tema do vídeo, Rodinei fica, Rodinei sai, a torcida gostaria que ele ficasse. Ontem no Maracanã, a torcida pediu fica Rodinei. E você, torcedor, você quer que o Rodinei fique? Você quer que o Rodinei vaza? O que você quer? Cara, é isso aí. Vamos aqui então acompanhar aqui um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil. Vamos ver as opiniões da imprensa, dos jornalistas. Então, quero convidar você a deixar o like, a se inscrever aqui no nosso canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Tô de olho na imprensa, hein? Falou do Mengão, eu trago aqui para vocês como eu quero que o Rodinei fique. Então, eu vou trazer este vídeo aqui para vocês. As imagens é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, ESPN Grupo Disney. Simbora. Eu acho que tem dois lados pra gente analisar. Simbólico. Primeiro que tinha que ser fica Rodilindo. Acho que pediram errado, entendeu? Aí podia mexer com o coração do rapaz, se chama ele de Rodilindo, mas tudo bem. Eu acho que tem dois lados aí, Birner. O lado do clube, quão grande deveria ser o esforço do Flamengo para mantê-lo, pensando que é uma posição carente no mundo, né? No Brasil principalmente, no desempenho que ele teve. Eu acho que passa por se o treinador fica ou não, porque ele jogou muito bem com o Dorival. Exatamente. E eu acho que tem o lado do jogador, que eu vou guardar para o Fábio Luciano. Mas por esse prisma de Dorival fica ou não fica, o Flamengo deveria fazer esforço? Eu acho que o Flamengo, se não tiver um jogador de boa qualidade no mercado à disposição, sim. O Flamengo tem que justificar ou recompensar na prática. Salário, é um trabalhador, né, com um período de vida limitado dentro dessa profissão, o esforço e a qualidade do jogo que o jogador mostrou nessa temporada. Tem que recompensar. Tem uma coisa para mim que é muito especial, que é a virada que o jogador dá dentro do clube, que era muito improvável. Sim. Muito improvável, né? Assim, ele mesmo falou na entrevista pós-Libertadores que ele precisou ter muita resiliência, foi o termo que ele usou, para conseguir jogar no Flamengo. E ele mostra uma força mental muito grande para conseguir dar essa volta por cima, né? Porque ele era um jogador execrado. Ele não era um jogador que as pessoas, não sério, ele era execrado, ele era um jogador que era alvo de muitas críticas. Ele melhorou bastante na parte defensiva, no posicionamento, porque às vezes, não estou nem falando do combate no mano a mano, mas de se posicionar direito numa linha de impedimento, de entender a hora de... Dorival, é isso. Então ali a gente tem um encaixe. Para mim, o Rodinei ficar ou não passa. O Dorival vai ficar ou não? Se ele não tiver uma proposta muito grande para sair do Flamengo, grande dinheiro fora do país, de um time, provavelmente pela Europa não vai, mas de um time de mercado alternativo, e ele não quiser o dinheiro, ou não tiver a proposta da seleção brasileira, que é uma coisa muito pessoal dele, o Flamengo tem muito poder de barganha para segurar o Dorival, porque o Flamengo dá ao Dorival a chance do Dorival ganhar muitos títulos grandes que ele não tem na carreira. Ele tem uma Libertadores, uma Copa do Brasil, ele conhece muito futebol. O Dorival sabe armar o time de jeitos bem diferentes do que ele armou no Flamengo agora. Ele mostrou uma capacidade de administração de elenco espetacular, que os treinadores Jorge Jesus não conseguiram. O Renato conseguiu, mas faltou a parte tática, né? E até um certo ponto. E quando faltou a parte tática, o Renato perdeu os jogadores. Porque o treinador não tinha as respostas que os jogadores precisavam para o momento difícil da equipe naquela circunstância. Os outros treinadores, os estrangeiros que vieram depois, não conseguiram acertar o Flamengo taticamente. Perderam os jogadores também. O Dorival acertou tudo. Só que ele que já armou o time em 4-2-3-1, em 4-1-4-1, em 4-3-3. Ele no Ceará armava o time do jeito diferente no início da temporada. O Ceará, que é candidato a ser rebaixado, não cairia se o Dorival tivesse continuado na equipe. E eu tenho certeza absoluta disso. Tem a menor dúvida disso. Não derrubei, mas a chance de cair está bem considerável. Sim, é difícil. Né? Sem torcida, esse tipo de situação. A situação o Ceará não correria nem risco. O Ceará era candidato a ganhar a Sul-Americana com o Dorival. Eu não duvido que vencesse a Sul-Americana se o Dorival tivesse continuado. Então o Dorival tem que ficar. O Dorival, ele tem que ficar. Né? E o Flamengo tem as ferramentas para segurar o Dorival. Agora, tem que ver se o Dorival não vai receber a proposta da seleção. Só se a ideia do Dorival for outra. Com relação ao Flamengo, após as conquistas, após a maneira como o Flamengo vem jogando. Confiança que esse time tem nas mãos do Dorival. Tá, então Dorival ficando, fica o Rodinei. Vocês concordam? Eu acho que não tem muita relação, Dani. Não? Assim, então, isso que eu quero saber. Não, eu acho que não tem relação se o Dorival optar em sair ou o Flamengo optar em não ficar com o Dorival. Eu acho que independe pro Rodinei.
pela maneira como o Rodinei joga. Porque essa, Dani, é a maneira como o Flamengo joga, né? Então, assim, com uma linha de 4... com um lateral direito, muitas vezes sendo o Rodinei ali com uma questão ofensiva, um pouco mais aflorada, até porque se o Felipe Luiz, por exemplo, renovar, é um jogador de mais construção. Mesmo se for com o Ayrton Lucas, por exemplo, o Flamengo consegue fazer mecanismos de usar, né, tanto pela direita como pela esquerda ali, a linha de fundo com os laterais, pela maneira como a Arrascaeta joga mais centralizado, o Everton Ribeiro também. Eu acho que não tem relação assim, o Dorival fica, o Rodinei fica, o Dorival sai... Ele tem que ficar de qualquer maneira? Eu acho que pelo que ele apresentou, eu acho que seria muito bom para o Flamengo e para o Rodinei ficar. Você acha aí que tem uma série de questões. Esse é o meu ponto. Então, Dani, eu não vejo desse jeito. Eu não vejo desse jeito. Eu não consigo, como atleta, olhar para isso assim. Eu olho pelo lado do quê? Foi tão difícil ele retomar a condição de titular, foi tão difícil para ele ter essa confiança de jogo e o grupo confiar nele também. O Flamengo tem projetos para 2023, Dani, muito grandes. Eu não imagino o Flamengo jogando mal, o Flamengo abrindo mão de competições. O Flamengo vai continuar brigando, estou falando ganho, vencendo, mas vai continuar brigando pelos títulos, né, por Libertadores. O Flamengo disputa todas as competições, né, o ano que vem, todas elas. Então, assim, o Flamengo vai continuar brigando por todas elas. O Flamengo vai continuar jogando nesse nível. O Flamengo vai ter um sistema tático muito parecido com o que tem hoje, sendo Dorival ou não, e o Rodinei, ele funciona. Dani, tem uma coisa. Agora, o pedido da torcida, eu acho que é algo que ele também tem que levar em consideração. Eu não sei, capitão, vou te passar, mas é isso. Muda, mas muda. Mas eu não sei. Sabe por quê? Foi o que a gente falou, se o Dorival resolver ficar, ele também pode ser pressionado de uma estadual. É isso, mas aí é a cabeça do jogador. Tem algumas né? coisas é o que ele pensa com relação à atmosfera. Tem jogadores que eles entregam, mas ficaram tão marcados em algumas profissões também, com o lado do folclore e tal, e as pessoas nunca vão olhar como... Eu acho que o Rodinei fez uma belíssima temporada, se não for a melhor da carreira dele. Eu concordo. Eu acho que foi. E a gente fala do Rodilindo, porque ele é maravilhoso mesmo, ele é carismático e tem que ser assim mesmo. Eu acho que o futebol tem que falta alegria. E o Rodinei entregou. Eu acho que sair por cima não é legal. Fica, ele tem tanta identificação. Legal é sair vaiado? Mas Edu, dando um exemplo. Ele já viveu um momento terrível, está vivendo um momento mágico, especial para ele, para o Flamengo. Ele ganhou e foi muito importante nas conquistas. O que a gente está pesando aqui é o seguinte: esse momento mágico que ele está vivendo agora pode não ser mágico daqui a 3, 4 meses. Mas ele ficou tanto tempo na reserva do Rafinha, de outros caras, esperando a oportunidade dele. A hora que chega e ele pode ficar, por isso que eu falei que sair por cima não é legal nesse sentido da frase. Pô, fica, celebra o momento e eu acho que ele não vai ter essa queda absurda. Mas é que a gente desconfia do potencial do Rodinei. Porque esse, daqui 3 meses, pode não ser assim. Da qualidade, é isso, a gente desconfia da manutenção agora, né? da qualidade. Porque no Flamengo, esse 3, 4 meses, o Rodinei, a gente pode falar assim, mas o Rodinei, a mão vai pesar mais. Mas se o Flamengo não conseguir entregar o que entregou, a mão vai pesar para a maioria. Ela vai ter uma cobrança. Eu acho que o planejamento do Flamengo, eu acho que para o Rodinei, para ele pensar e refletir, é isso. O Flamengo vai continuar brigando por títulos. Isso sem dúvida. Ele é o titular absoluto de um dos maiores clubes do Brasil, onde se tem a maior estrutura. Eu acho que o que pega aí um pouco é tempo de contrato. Eu escutei falar que algumas propostas que apareceram para ele é um contrato um pouco mais longo. Sim. 3, 4 anos. E o Flamengo não queria oferecer isso para ele. Você ofereceria um contrato de 3, 4 anos? Aí é uma outra questão, Bernardo. Mas porque eu não. Isso é uma outra questão. Eu também não ofereceria. Aí eu teria uma conversa com ele. Eu posso oferecer, sei lá, 2 anos mais um. Perfeito. Entendeu? Aí é uma conversa de dirigentes com o empresário, com o jogador. Tá bom, cara. Mas a condição, ele tem condição de permanecer no que vem, ser titular do Flamengo e continuar contribuindo. Você jogou com um cara que, pra mim, é um retrato um pouco, ali nessa situação do Rodinei. O Obina era um cara que a galera amava, o Obina entregava. Eu acho que o Rodinei tem mais qualidade. Sim, não, Dani, mas o que eu tô te dizendo é o lado folclórico e tal. E era um cara que resolvia muitos jogos pro Flamengo e depois teve a boa fase. Sim. E ele estendeu um pouquinho mais. Então, por isso que eu acho que fica... eu acho que a pergunta é outra. Não vai dar nem tempo da gente fazer o debate, mas eu acho que a pergunta é: se sair, vai pra onde? De onde vem essa proposta? Aí eu acho que é o que ele tem que pensar, o que ele tem que pesar. Concordo. Eu quero só ler mensagem aqui da torcida do Flamengo. O José Eduardo fala: Dani, boa tarde. Eu vivi pra ver a torcida do Flamengo pedir o Rodinei ficando. Durante esses 7 anos, eu quase morri do coração. O Luiz Teixeira: fica Alexander Rodinei Arnold. O pessoal tá empolgado. E tem outro falando aqui: eu venderia o Marinho e promoveria o Rodinei para atacante do lado só deixaria o Rodinei embora se fosse pra novela. Vamos ver como é que fica o futuro do Rodilindo. Só que agora, peraí, que a gente tem que pagar o salário do Eduardo Menezes, que tá alto,
Galera, o futebol é muito louco, né, cara? O mundo dá várias voltas, né? Cara, no meio do ano, se perguntasse um negócio desse, né? Rodinei fica ou sai? Nossa, era unânime, né? Rodinei sai. Agora, a maioria da torcida, se a gente fazer uma enquete aqui no canal, vai dar 80% ou mais aí pedindo o fico do Rodinei, né? Pedindo para ele ficar. Eu gostaria que ele ficasse, cara, pelos últimos meses aí, pelo que ele tem jogado nos últimos meses, acho eu que valeria sim a pena ficar com o Rodinei. Agora, quanto tempo de contrato? 2 anos no máximo, né? Ele já tem 30, então mais 2 anos aí caberia bem. E, assim, eu já vi o Dorival Júnior escalando, não me lembro agora em qual jogo foi, mas ele escalou o Varela e o Rodinei. O Rodinei jogou de ponta, né? E o Varela jogou de lateral. O Varela voltava e o Rodinei atacava. Pode funcionar também, dependendo do adversário, dependendo da tabela, né? Cara, a gente precisa sim de um ponta, né? O Marinho, galera, o Marinho, sinceramente, cara, o Marinho não vingou. No meu ponto de vista, o Marinho não tem futebol à altura de ficar no Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria negociar o Marinho. O Marinho fez poucos gols. O futebol apresentado pelo Marinho foi bem abaixo da média, bem abaixo do esperado, né? Pelo menos para mim. Eu negociaria o Marinho. E até ficaria assim com o Rodinei, por que não? Ele pode ser lateral e pode ser ponta, né, cara? Ou ala, né? Pode ser um ala direita. Pode ajudar bastante o Flamengo aí na temporada que vem. Vai ter muitos jogos. O Flamengo que tem 7 competições, contando a Supercopa, a Recopa e o Mundial de Clubes, mais estadual e os outros campeonatos. 7 competições para disputar em 2023. Que venha 2023, né? O quanto antes. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Então, já falei aqui, eu ficaria com o Rodinei sim, gostaria que ele ficasse, porque ele deu a volta por cima, provou que tem condições de vestir o manto sagrado. E o cara é muito fera, né, galera? O cara é muito resenha, é muito gente boa, é um cara do bem, né? Fica, Rodinei, é isso. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Fui!